Bem-vindo ao podcast We Talk Games. Eu sou Bruno Rocha, seu apresentador, e estarei com você nesta série de 3 episódios intitulada Gamergate 2.0 e a cultura dos jogos em 2024. Essa série abordará o estado da cultura da comunidade dos jogos digitais em 2024, com foco no movimento Gamergate. Caso esteja se perguntando o que é o Gamergate e qual a relevância da cultura de jogos, esse podcast tem essa finalidade de mostrar a você a importância de discutir este tema para além dos jogos. Mas, antes de mais nada, vamos falar um pouco de história. A indústria de jogos é historicamente misógina. Desde os anos 80, esse mercado valoriza o perfil do homem cis branco heterossexual de classe média do norte global. Logo, se construiu uma comunidade em torno desse perfil. No entanto, conforme passam as décadas, a indústria se expandiu para outras demografias, trazendo mulheres, pessoas de outras cores, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos periféricos ao meio. Essa mudança de paradigma na indústria e na comunidade acabou causando um incômodo ao público-alvo tradicional, o que culminou no Gamergate. O Gamergate foi uma polêmica que aconteceu em 2014, onde jogadores, em sua maioria homens brancos heterossexuais, começaram a fazer ataques de assédio moral nas redes às mulheres da indústria e da mídia dos games. Esse episódio serviu de embrionário para a movimentação de ataques de ódio para o que viria a ser o trumpismo e, em sua versão brasileira posterior, o bolsonarismo. Desde então, houveram episódios problemáticos de ataques direcionados a minorias nos games, incluindo ameaças de morte a desenvolvedores, dubladores, jornalistas e entusiastas do meio. Houveram conquistas também, e a indústria tem tido mais espaço para mulheres e pessoas negras e LGBTQIA+. Essa conquista, no entanto, não foi sem luta. Hoje, estamos presenciando um segundo Gamergate. No início de 2024, essa parte da comunidade reacionária e preconceituosa fez um ataque deliberado a uma empresa de consultoria de jogos, alegando trazer a lacração nos jogos. No entanto, o Gamergate 2.0 vai além disso, caro ouvinte. Por isso abro essa série de episódios com entrevistados da área e o que eles podem nos dizer sobre essa polêmica, sobre a indústria e sobre a cultura dos jogos de 2024. No episódio de hoje, trago Pedro Zambarda, editor-chefe do Drop de Jogos. Tudo certo, meu querido, como é que você tá? Vide aos ataques que a imprensa de games recebe, quais são os desafios de reportar jogos nesse ambiente problemático? A gente tem uma questão, assim, acho que do cenário geral dos games, né? Não à toa você pega os principais veículos de comunicação, assim, eles não se posicionam politicamente, não se posicionam a respeito dos direitos das minorias, né? Então, o grande cenário dos games, ele é de direita, de extrema direita, né? Ele oscila esses dois campos aí, né? São pessoas extremamente liberais, pessoas que questionam a questão do papel do Estado. Então a gente enfrenta assim uma grande resistência desses leitores por opção nossa mesmo. No começo acho que não era tão consciente assim, mas acho que com o decorrer do tempo a gente acabou direcionando editorialmente o veículo para isso. E aí tem as dores e as delícias, né? Porque o nosso veículo é um dos poucos que realmente se posiciona a respeito dessas questões, pontua muito bem essas questões. A gente tem um vasto banco de dados também que consegue relembrar essas questões. Como eu vivi a época do Gamergate, eu lembro exatamente quem foram as pessoas envolvidas, que não foi só a Anitta Sarkeesian, que foi uma coisa. Era no começo, na verdade, era um questionamento à mídia de jogos, era uma mídia, sobretudo, era um questionamento, uma contestação ao Kotaku, que continua sendo um dos sites de notícias mais relevantes do setor. E aí desembocou nessa cultura de extrema-direita que tem hoje, que assim, qualquer mudança no estereótipo gamer, é cultura woke, é lacração, as pessoas querem chamar atenção para algum ponto, querem fazer politicagem, quando na verdade é o status quo, assim, mantendo a exclusão de mulheres, de LGBTQIAPN+, todas as pessoas que sempre foram marginalizadas nesse setor. Então, para a gente é um grande desafio, assim, mas é um desafio que eu repito para você. Acho que é como agora que a gente toma essa decisão de uma forma mais consciente,
é bem interessante, assim, de tomar, né? Eu acho que aos poucos alguns outros veículos também estão se posicionando nesse aspecto, mas a gente ainda é minoria, infelizmente. Certo. Algumas colunas jornalísticas que comentaram sobre o Gamergate 2.0 apontam que, na verdade, é um eufemismo dizer que há uma segunda versão dessa polêmica, quando, na verdade, a primeira nunca terminou. O que você pode nos dizer sobre essas declarações? O Gamergate ele nunca terminou e na verdade ele não é um episódio isolado, né, Bruno? No texto do Drops que eu mesmo explico, eu falo ali no final, né? Eu falo primeiro quem foram as pessoas que provocaram, que não foi a Anitta Sarkeesian, eu repito isso, foi a Zoe Quinn, o jogo Depression Quest, porque ela teria tido um relacionamento com o Nathan Grayson, que aliás ele é o editor do site Aftermath hoje em dia, ele era do Kotaku. Eles teriam tido um namoro e ele resenhou o jogo dela, e aí apareceu essa turba da galera gamer questionando as notas do review. Mas a questão não foi essa, assim. O Gamergate, na verdade, ele foi uma grande desculpa coletiva, assim. Porque o que aconteceu? A comunidade gamer sempre foi muito engajada. E o engajamento da comunidade gamer aumentou muito, sobretudo depois da massificação dos MMORPGs, os diversos games que foram surgindo nos anos 2000. Ela tem um engajamento que é diferente. A comunidade gamer impulsiona os memes e tudo mais. Eu não diria que os episódios dos jogos são os mais importantes. O ponto principal é que é o seguinte: todos esses acontecimentos são o embasamento pro Steve Bannon, que é o cara que se torna o guru do Trump. Na época ele trabalhava para o Breitbart News, que é um site politicamente de extrema direita desde a sua fundação. Ele vai pegar todos os métodos de enxame dessas comunidades e vai copiar na campanha do Trump. Esse é o principal acontecimento do Gamergate. O Gamergate não são jogos em si. Os jogos, eles são pequenos acontecimentos, porque se a gente for elencar tudo, tem, sei lá, a atriz negra que foi interpretar a Pequena Sereia. Não é importante, entendeu? Não é relevante. Tem o Miles Morales do Spider-Man. Aí a gente vai começar a pegar questiúnculas e a gente não vai focar nas questões principais. Isso vai ser usado para campanha eleitoral. Isso vai ser usado para campanha política, é um método. É como, por exemplo, agora a gente está vendo um novo fenômeno aqui no Brasil, essa proliferação de cortes. Essa coisa que quem impulsionou agora foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um cara que domina TikTok, é um cara que domina rios de Instagram, e a gente está vendo isso. Mas o foco são os grandes acontecimentos, entendeu? O Gamergate virou um método. O Gamergate virou um método, é um método misógino, é um método que mexe muito com os brios dessa masculinidade tóxica que existe dentro dos jogos. Então eu acho que esse é o grande, essa é a grande questão. Não é que o Gamergate não acabou porque nós somos incompetentes e tal. Ele foi um start do estado de coisas que é hoje, entendeu? Eu acho que se a gente tem a extrema-direita, se a gente tem o perigo do Trump agora se tornar presidente da República de novo, se a gente tem uma Giorgia Meloni na Itália, que é uma extremista que já foi naturalizada, se a gente tem o perigo da Marine Le Pen na França, se a gente tem avanço. Acho que o Japão agora parece que conteve um pouco a questão da extrema-direita, parece que as eleições parlamentares japonesas, a centro-esquerda também se levantou. Esses movimentos. Porque, na verdade, Bruno, é o seguinte. Falando muito francamente para você, extrapolando a questão dos games. Essa questão da polarização, ela se tornou um negócio lucrativo para muita gente. E os games, eles são uma via fácil dessa questão da polarização. Por isso que eu me envolvi, por exemplo, aí da minha contraparte, eu sendo uma pessoa que se identifica como centro-esquerda, uma pessoa que é a favor das minorias, eu estive no processo da galera que fez a cartilha para o presidente Lula agora. Porque até então, o político que era identificado com os videogames era o Bolsonaro. E o Bolsonaro não tinha feito nada para o setor. Na verdade, ele atrapalhou as políticas públicas do setor, ele fez uma pá de besteiras nessa questão. Mas existe esse estereótipo no cenário gamer que a política ela tem aquela visão ANCAP, que você tem que ser contra tudo que é do Estado, você tem que ser contra a imprensa, você tem que ser contra todas as estruturas sociais, no final das contas, né? E aí você cria uma cultura que é muito boa para o cara que é antissocial, para o cara que não tem aptidões com o sexo oposto, para o cara que tem diversos problemas. Então ele se vê identificado nesse negócio de você ser anti-woke, de você ser anti-lacração. Então, eu acho que esse é o motivo porque o Gamergate não terminou e porque esses movimentos extremistas não terminaram. Porque vai ser uma luta, na verdade, de longo prazo. A gente não está lidando com um inimigo. A gente está lidando. Talvez o inimigo seja o Trump, talvez seja o Bolsonaro, talvez tenha algumas personagens aí.
Mas a briga maior, que é o que eles usam contra a gente, eles falam de guerra cultural, mas a gente está lutando contra uma mentalidade mesmo. Se a gente quer ser a favor de uma inclusão, se a gente quer ser a favor de políticas públicas que realmente beneficiem as pessoas que são menos favorecidas, a gente vai encarar muitos obstáculos da elite, das pessoas que são alienadas, que existe muita propaganda também dentro do meio gamer, né? Propaganda militarista, você tem propaganda de distinção de gênero, você tem propaganda também que você não pode ter problema de saúde mental. Então, são muitos obstáculos, assim, a gente tá, na verdade, tendo um problema sofisticado mesmo. É um problema que vem de uma mídia maravilhosa que são os games fazem coisas incríveis pela vida das pessoas, mas também tá criando uma massa de muita gente que tá alienada também, e que a gente precisa discutir isso, e precisa discutir isso muito seriamente. Você citou o Lula Play. Pode nos dizer algo sobre? O que aconteceu? Em 2022, antes do Lula ser candidato, eu recebi um convite para o Instituto Lula. E aí eles queriam formar um grupo de gamers assim para pensar políticas públicas. A gente reuniu um grupo voluntário de aproximadamente umas 30, 40 pessoas, a gente redigiu um documento. Muitas pessoas eram desenvolvedores de jogos, tinha advogados ligados ao setor dos esportes, tinham jornalistas, eu não sou o único jornalista do grupo, tem vários jornalistas que se acompanham o grupo também. A gente elaborou um documento de 32 páginas e anexamos ele no programa de governo do presidente Lula. Essas políticas, assim, viraram depois a questão do texto final que a gente teve do Marco Legal dos Games, que na verdade foi uma articulação ainda maior do que essa de campanha, que aí envolveu algumas instituições mais consolidadas, as próprias associações de desenvolvedores regionais, a Abra Games, o Instituto Alana, que é dos direitos das crianças. Então teve uma discussão no Congresso em cima disso, o presidente assinou o Marco Legal, que é muito baseado na nossa cartilha, e a gente passou a fazer. Esse grupo é um grupo voluntário, é um grupo que se reúne também para fazer palestras. A gente fez palestras para a SESC, fizemos um evento com o Ministério dos Direitos Humanos. A gente tem reuniões mensais também com o Ministério dos Direitos Humanos. E a gente fez agora uma nova cartilha nas eleições de São Paulo. Infelizmente, o Guilherme Boulos não ganhou as eleições, mas a gente fez uma cartilha de políticas públicas também no âmbito municipal. Então, são várias documentações, isso é uma coisa que nem nos Estados Unidos ainda tem, é um grupo de games articulado com poderes políticos, poderes públicos, um grupo que é declaradamente de esquerda, e a gente fez isso. É uma coisa que, enfim, marcou muito a minha carreira e está diretamente envolvida. Embora o Gamergate seja de 10 anos atrás, eu encaro que essa foi uma das reações que o setor teve a essa movimentação de conservadorismo. Do mesmo jeito que o Bolsonaro, na época que ele era presidente, ligou para o Fallen, ele fez vários acenos ao mercado gamer, reduziu impostos, que acabou não dando em nada, porque a economia estava bastante debilitada. Então é um espaço de disputa, assim. Eu acho que, de uma certa forma, talvez em comparação com os Estados Unidos, os games estejam mais em disputa no Brasil do que por lá. Por lá, sim, eu vejo acenos muito superficiais, tipo, o Biden joga uma partida de algum jogo, acaba ficando só nisso, que é uma coisa que os políticos brasileiros também já imitam. Assim, o Felipe Neto fez uma live histórica de Among Us com Boulos e vários influenciadores, e foi uma ação bem menos pensada do que a nossa. A nossa, a gente elaborou de fato um documento, eu conversei com o Guilherme, depois eu entreguei isso, e é uma coisa bem interessante. A gente conversou também com outros ministérios, cheguei a entrar em contato com o Fernando Haddad, com o Flávio Dino, na época que era ministro, agora estamos tentando contato com o Ricardo Lewandowski, mas é basicamente isso que a gente tem feito do ponto de vista de discussão de políticas públicas. Vimos que aconteceram muitos episódios de ataques e perseguições à indústria. Uhum. Um dos episódios mais emblemáticos foi em 2020, com The Last of Us Part 2. Os estúdios de games, no entanto, dificilmente se posicionaram em defesa de seus desenvolvedores e parceiros. Uhum. Por que existe essa relutância de defender sua própria equipe? Cara, tem essa relutância porque eles estão ganhando muito dinheiro, né? Eles vão admitir isso porque, tipo, não faz nem sentido, assim. Para eles, tá bom como tá, entendeu? Eles não querem nenhuma mudança. Eles não querem admitir também o posicionamento político deles. Aí, quando você diz, eles não admitem, tá.
Daí você acreditar na empresa é outro papo, né? Principalmente a gente como jornalista, aí eu não falo nem de posicionamento político, mas assim, a empresa tem direito a mentir para você, para manter a imagem boa dela. Eles têm direito é para isso que existe relações públicas, é para isso que existe assessoria de imprensa. Agora, a questão toda é a gente ter posicionamento. Assim, a gente teve. A questão não é só a representação da Activision Blizzard, não é só a representação do Call of Duty. A questão é o que essas empresas fazem na prática. A Activision Blizzard teve acusação de assédio sexual dentro da empresa. Isso precisa ser falado. A Ubisoft tem diversas acusações também de assédio moral. Acho que também tem acusação de assédio sexual também dentro da empresa. É uma cultura que, assim, a gente precisa ser combatida, precisa ser denunciada, precisa ser discutida abertamente. E, assim, não vão ser eles que vão fazer esse discurso. Não esqueça, assim, quem tem que fazer esse discurso, quem tem que abordar isso, e aí eu volto pro problema da imprensa, o Drops de Jogos não tem esse problema. Quando a Razer foi machista, por exemplo, com influenciadoras, nós nos posicionamos, e aí a grande parte das empresas de mídia não se posicionam porque dependem de patrocínio, dependem de boas relações com aquela marca, assim, mas a gente faz questão de não agradar, porque a questão toda não é a gente ser desagradável. A questão toda é que a gente está lidando com pessoas reais, a gente está lidando com sociedade real. E assim, é o que você falou. Você falou, as empresas dizem que não é, mas assim, é o fantástico mundo de Bob dos caras. É por isso que eles falam isso. Eles mentem para você, essa é a questão. E jornalista que é jornalista diz isso. O jornalista tem que dizer para as pessoas quando as pessoas estão mentindo. Tipo, a dona Ubisoft mente quando ela diz isso, que ela é a política. Isso não é verdade. Não, tanto não é verdade que eles estão lançando agora um Assassin's Creed com um protagonista negro. Aí já estão recuando em algumas posições por conta disso, porque não foi bem recebido por determinadas comunidades. Então, assim, as empresas não são bobas, assim. Bobo é quem acha que os caras estão falando a verdade o tempo inteiro. Eles não estão. Eles estão preocupados muito com a imagem deles. Muito obrigado, Pedro. Tá certo. Imagina. Vimos com o Pedro que o Gamergate é mais do que um episódio isolado. É algo que transcende os games e afeta a sociopolítica do mundo em uma guerra cultural ocasionada pela polarização da extrema-direita. No próximo episódio, chamaremos uma desenvolvedora de jogos para nos situarmos por dentro da indústria e que mudanças podemos fazer para torná-la melhor. Eu sou Bruno Rocha e te vejo no próximo episódio. Este podcast é um projeto experimental como trabalho de conclusão de curso para o curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa.